E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Vocês já sabem que o processo ansioso ele está totalmente relacionado a um ciclo. Esse ciclo ele tem relação direta com padrão de pensamentos. Esses padrões de pensamentos vão gerar histórias e essas histórias alimentam os gatilhos de medo. Esses gatilhos de medo, insegurança, incerteza, expectativas vão modificar completamente a química do nosso cérebro, principalmente numa região específica chamada amígdala cerebral e sistema límbico. E daí você tem uma série de reações químicas que eu não vou explicar aqui, mas você começa a sentir os sintomas do processo ansioso. E isso atrapalha a sua vida completamente, como atrapalhou a minha vida completamente durante muitos e muitos anos. Uns 25 anos, como eu já falei aqui. Nesse papo que eu queria bater com vocês, ele está relacionado a comportamento entre duas pessoas, entre sociedades, relacionamentos. Queria conversar com vocês sobre relacionamentos e a relação desses relacionamentos com o processo ansioso. Para que você se relacione realmente bem com uma pessoa, vamos falar de relacionamento amoroso, né? Depois a gente fala de outros relacionamentos. É muito importante que você esteja presente naquilo que você quer trocar com o outro. E a ansiedade, ela vai completamente de encontro à presença. Ela faz com que a gente não esteja presente naquilo que a gente realmente quer se relacionar. A gente não está presente, a gente não está ali. E por não estar ali, automaticamente a nossa mente começa a vaguear, a ficar vinculada a um monte de coisas que a gente não tem ideia, que geram um nível alto de expectativa, que gera insegurança. Estão lembrando do começo lá da nossa conversa? Se gera insegurança, incerteza, gatilhos de medo. Se tem medo, tem sintomas. Se tem sintomas, a ansiedade está instalada. E aí eu vou falar um pouco do processo de ciúme. O ciúme, ele está totalmente relacionado, é uma emoção relacionada à insegurança, incerteza, medo de traição. Então quer dizer que o ciúme está relacionado a quê? O ciúme está relacionado a quê? A ansiedade. As projeções que a gente faz na nossa mente a partir de pequenos gatilhos, que pode ser uma pessoa que falou com você, pode ser uma pessoa que falou com seu parceiro ou com sua parceira, automaticamente o gatilho de pensamento gera histórias, essas histórias geram sentimentos. Esses sentimentos só estão ali presentes porque existiram gatilhos de medo. E você entra num ciclo sem fim de um relacionamento que não é legal. Isso eu só estou falando na primeira parte. Por que é tão difícil se relacionar quando a gente está com a mente ansiosa? Repito, a gente precisa de presença. E a gente não consegue essa presença quando a mente está acelerada num nível absurdo de ansiedade. Não é fácil se relacionar com pessoas ansiosas. E não é fácil se relacionar quando você é a pessoa ansiosa. Mas lógico que é possível mudar. Lógico que é possível mudar. Porque tudo está relacionado a um padrão de pensamento e de comportamento. Na minha relação especificamente, né, eu já estou casado há 11 anos e no relacionamento todo já há 18 anos vai fazer. Nós temos 2 filhos. E realmente não tinha muita relação com ciúme. A minha ansiedade atrapalhava outras partes do meu relacionamento. A gente sempre se confiou muito, né? A gente se confia muito no outro, minha esposa e eu. Mas o que a ansiedade atrapalhava muito a gente era não estar presente para ela, não estar presente para os meus filhos. Sempre viver em dilemas existenciais, o que será de nós, sabe? Essa era o maior peso, assim. Na minha ansiedade.
muito relacionado à incerteza profissional, mesmo eu estando num excelente emprego. Eu sempre estava com medo do que eu ia fazer depois. Não era nem medo da demissão, sabe? Era medo de alguma coisa que eu não sei o que danado é, mas eu vivia com medo porque era ansioso. O medo era a ansiedade, né? Então essa era a grande questão. Mas o que vocês têm que entender é que no momento que você começa a quebrar o processo de ansiedade, a entender que esses gatilhos não vão te levar a nada e que você precisa realmente de presença, é que você vai entender que, caramba, como é legal estar com essa pessoa. Entende isso? Outra coisa que pesa bastante no processo ansioso é que a gente tem muito medo de perder. A gente tem muito medo de perder para outra pessoa, a gente tem muito medo de perder para... Enfim, a gente vive com medo de perder, vive com medo de perder, né? Então, isso é muito ruim. Esse medo eterno da perda, esse medo eterno de não ser o bastante, de não ser o suficiente, de querer que a pessoa te dê mais do que aquilo que ela dá. E você entra num ciclo sem fim. De sofrimento, de dor. Outra coisa que acontece bastante é o nível de expectativa que você eleva, muito, né? Você sempre projetando, né? O futuro. Eu queria que a pessoa fosse assim, ou seja, necessidade de controle também. E você projeta o príncipe ou a princesa encantada e ela tem que corresponder exatamente àquilo que você projetou. Aquilo que a sua mente, com medo, com ansiedade, com insegurança, projetou. E não está certo. Não é assim que funcionam as coisas, principalmente quando a gente está falando de duas pessoas. O que você tem que estar ali é presente para a troca. Isso que vai fazer total diferença no processo. Isso que vai fazer você mudar completamente a sua visão em relação ao seu parceiro, à sua parceira. E isso também está relacionado a relacionamento com amigos, pai, mãe. Sempre esse padrão de pensamentos ansiosos que geram histórias de terror, que geram gatilhos de medo, que geram sentimentos, vão atrapalhar todos os relacionamentos da sua vida. E a gente gosta muito de mostrar a vocês que é possível quebrar a partir de técnicas específicas, de percepção desses pensamentos, percepção das histórias que alimentam esses pensamentos e automaticamente o corte dos gatilhos de medo. São os nossos métodos presentes nos nossos conteúdos, na nossa plataforma. Se você não conhece ainda, a nossa plataforma ela é focada em te mostrar como a tua mente funciona da maneira ansiosa e como ela tem que funcionar da maneira que não é ser uma mente ansiosa. E automaticamente você começa a entrar numa linha, num fluxo, num eixo de melhorar a sua performance, melhorar os seus relacionamentos. Você vai entender que essa projeção fictícia que você faz na sua mente, ela só atrapalha o processo. Você vai entender que estar em um relacionamento abusivo, que não te traz nenhum tipo de vantagem, você só está lá por medo de ficar só, não vai te trazer nenhum benefício, nem a você, nem a outra pessoa. Nós somos seres que, para estar bem em um relacionamento, a gente tem que estar bem só. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. A nossa autoestima tem que estar massa. É isso que tem. A felicidade, ela parte de dentro, não é de fora. Não joga essa responsabilidade de ser feliz na outra pessoa. Essa responsabilidade é só, exclusivamente sua. Se você quiser aprofundar esse tema de relacionamento e realmente traçar um caminho de melhoramento, de virtude, de paz, de amor, conhece mais a nossa plataforma, a Heal Mind, Cura da Mente, maior plataforma de controle e alívio da ansiedade do Brasil. Acesse aqui os links e conhece a Heal Mind e não perde tempo. Melhora a tua vida, melhora teus relacionamentos. Link tá aqui embaixo. Tchau.